Fala nação cruzeirense, começando aí o nosso jornal desta segunda-feira, né? Segunda-feira depois de jogo, né? O Cruzeiro teve uma atuação muito ruim no último domingo e aí agora é o que a gente vai começar falando desta paralisação do Campeonato Mineiro. Para o Cruzeiro vai ser algo até bom, né? O Felipe Conceição vai ter uns dias aí para trabalhar melhor esse elenco que não vem conseguindo jogar bola, né? A Federação Mineira se reuniu nesta segunda-feira com representantes do governo do estado de Minas Gerais e aí ficou definido que o Campeonato Mineiro vai paralisar até o dia 31 de março. E aí no dia 1º de abril retoma aí com a 6ª rodada da competição estadual. E aí a gente vai ter, pelo menos até as fases finais da competição, a semifinal e a decisão, jogos em sequência, né? Até porque o calendário começa a ficar ainda mais apertado do que já estava por conta da pandemia, né? Então a gente vai ter, por exemplo, o jogo no dia 1º de abril, no dia 4 já vai ter outra rodada, vai ser algo bem corrido, né? E que os clubes vão ter que saber lidar com isso e o Cruzeiro precisa principalmente saber trabalhar nesses próximos 10 dias aí que vai ter para ficar treinando, né? Então é algo que já estava previsto e a gente agora aguarda para ver até se não vai acontecer uma nova suspensão. Isso vai depender muito, obviamente, dos números aí da Covid nos próximos dias e a gente segue acompanhando e atualizando vocês das informações. Inclusive, os clubes de Minas Gerais que estão na disputa da segunda fase da Copa do Brasil, que é o América, o Cruzeiro e Tombense, eles terão que pedir aí à CBF a modificação da data dos jogos aí da segunda fase, né? Porque senão vai ter um conflito ali com alguns jogos do Campeonato Mineiro. Mas isso a CBF também deve debater em breve e a gente traz assim que tiver informação sobre isso. Hoje a gente começou o dia com a informação da ação referente a direitos de imagem do atacante Sassá, né? Uma ação contra o Cruzeiro no valor superior aí a R$311 mil. Essa notícia foi divulgada pelo Guilherme Guimarães, lá do UOL Sport, e aí ele divulgou que o Cruzeiro tinha sido acionado na justiça, onde o jogador cobrava esse valor. Mas aí o Sassá, através do seu perfil no Instagram ali, se justificou e se explicou, disse que essa ação aí foi aberta na justiça pelos seus ex-empresários, pessoas que não representam mais o jogador. E aí ele disse que não tem nada a ver com isso, que ele respeita esse momento financeiro, essa crise que o Cruzeiro vem vivendo. Então o Sassá se justificando, o Sassá que ainda pertence ao Cruzeiro, está emprestado ao Marítimo, né, de Portugal. Então vamos ver o que vai acontecer, mas o Cruzeiro vai ter que pagar essa ação porque realmente ficou devendo o jogador os direitos de imagem lá no ano de 2019 e aí o direito de imagem do Sassá, o valor de R$50 mil. Imagina quanto que não é o salário completo, né? Mais um trabalho aí belíssimo das antigas gestões do Cruzeiro. E aí esse jogo de ontem, mudando um pouquinho o assunto, repercutiu nos programas esportivos de hoje, né? Nessa segunda-feira, e repercutiu lá no Jogo Aberto, o programa da Band aí. O Denilson, ex-jogador de seleção brasileira, comentou a atuação do Cruzeiro, disse que ficou desapontado, né? Que o Cruzeiro passou uma imagem ruim no jogo contra o América e ele chegou a comentar aí que tanto o Cruzeiro quanto o Botafogo e o Vasco, os dois clubes cariocas, se enfrentaram nesse final de semana. A sensação que ele tem nesse momento é que os três ali vão sofrer na disputa da Série B. E eu concordo com o Denilson, né, principalmente no assunto envolvendo ao Cruzeiro, né, porque o Botafogo e o Vasco eu não estou nem acompanhando tanto assim, mas o Cruzeiro, pelo futebol que vem apresentando aí, pelo que a gente viu da Série B no ano passado, o Cruzeiro tende a sofrer mesmo se continuar com essas atuações, né? Então vamos torcer para o Cruzeiro melhorar, como a gente disse, vai ter 10 dias de trabalho agora, vai ser um período que o Felipe Conceição vai poder acertar muita coisa que está precisando nesse elenco do Cruzeiro. Ontem, depois do jogo, a gente teve uma postagem do Cruzeiro, do fim de jogo, né, anunciando ali o resultado do jogo, e aí o Samuel Rosa, torcedor do Cruzeiro, cantor, compositor aí do Skank, ele comentou uma postagem do Cruzeiro, ele criticou ali primeiramente o gol que estava impedido do América, criticou a validação desse gol, mas a gente sabe que no Campeonato Mineiro não tem VAR, né, a distância ali do impedimento, acho até que dava para o assistente ter visto, mas ele não viu, né, então não tem o que a gente fazer também. E aí ele criticou também a MRV, né, empresa aí que patrocina o Atlético Mineiro, e ele pediu que a MRV patrocine o Cruzeiro também. Ele citou até exemplos de empresas que patrocinam os 3 times de Belo Horizonte, aí o América, o Cruzeiro e o Atlético, né? Ele citou ali os supermercados BH, a Vilma, né? Citou também o BMG, que já patrocinou as 3 equipes, e ele disse que a MRV não tem clientes só que torcedores do Atlético, né? Tem cruzeirenses, tem torcedores do América.
E aí a gente tem que analisar, né? Porque é uma discussão muito aberta, cada um tem a sua opinião, eu tenho a minha, e eu acho que o empresário, o dono da empresa, investe o dinheiro dele onde ele quiser, né? Se ele acha conivente hoje investir somente no Atlético, tudo bem, ele parece que prefere essa opção, beleza. E aí cabe ao torcedor do Cruzeiro, se quiser boicotar a empresa, também tem esse direito, e aí a gente vê se o empresário vai continuar querendo investir somente no Atlético, né? Mas eu acredito que nesse momento para ele isso faz pouca diferença, ele torce para o Atlético e quer investir o dinheiro dele no clube do coração dele. Então a discussão do Samuel Rosa aí, a crítica do gol impedido, eu concordo, o restante ali eu acho que o empresário ele é que tem que decidir onde ele quer jogar o dinheiro dele. Ontem a gente teve também uma situação muito polêmica envolvendo a camisa 17 do Cruzeiro, que é o Matheus Barbosa, né? No segundo tempo, Felipe Conceição promoveu ali 3 substituições em sequências, né? E aí a gente teve ali Matheus Barbosa ao lado do Bruno José, e aí a gente viu que a camisa dele não tinha a escrita vacina já, né? Uma campanha que o Cruzeiro fez no jogo de ontem, e isso repercutiu muito nas redes sociais, né? E acabou, ele também estava do lado do Marcinho, né? E a camisa dele era a única que não tinha esse termo ali dos 3 jogadores que estavam ali do lado de fora. E aí a gente foi pesquisar, fui assistir os lances dos jogos, fui ver do jogo, né? Fui ver as fotos também. E aí encontrei outros jogadores sem esse termo. O Eduardo Brock, no lance que ele fez o pênalti, não tinha ali escrito vacina já na camisa dele. O Felipe Augusto, no primeiro tempo, também não tinha a hashtag ali na camisa dele. Então foi uma falha humana no Cruzeiro, né, de quem é responsável pela personalização das camisas, e não um ato político do Cruzeiro envolvendo ali uma crítica ao Bolsonaro. Isso não foi o que aconteceu. O Cruzeiro fez a sua campanha e houve falhas humanas ali em alguns jogadores e acabou tendo essa coincidência da camisa 17 estar sem essa frase. Depois da derrota de ontem, a gente já começa a ter manifestações de torcedores nas redes sociais, né? Porque na pandemia aí a gente não está tendo, né, manifestação física praticamente. Teve algumas no ano passado, mas esse ano a gente ainda não teve. E aí a Máfia Azul se manifestou contra os jogadores que estão vestindo a camisa do Cruzeiro nesse momento, se manifestou também contrária ali à diretoria do Cruzeiro, né, criticando ali algumas decisões ali, algumas contratações, sem citar nome de jogador também, criticou no geral. Então, acho que as críticas agora começam com mais força, né, principalmente nesses próximos dias que a gente não vai ter jogos aí. Acho que a torcida vai ter um grande período para ficar criticando mesmo, a torcida está chateada e está com razão, porque o Cruzeiro não está apresentando um futebol que a gente gostaria que estivesse apresentando, e aí gera aquelas dúvidas, né? O Campeonato Brasileiro começa daqui a pouco e o Cruzeiro precisa buscar o acesso. Com esse time vai conseguir? Eu acho que do jeito que está jogando vai ser muito difícil. Então precisa melhorar e a gente espera que nesses próximos 10 dias de paralisação o Cruzeiro saiba aproveitar o período para trabalhar, porque na última semana não soube, né? A gente teve um time cheio de improvisação e apresentou um futebol muito abaixo do que a gente esperava. Então, esse aqui foi o nosso jornal dessa segunda-feira com as notícias do Cruzeiro. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe, dá uma moral pra gente, se inscreva aí, deixa o gostei no vídeo e siga acompanhando que amanhã a gente está de volta com as notícias do Cruzeiro. Até a próxima.